O inverno de 1873 castigava impiedosamente as montanhas de Blackmoor. A neve caía sem trégua há 3 dias, transformando a pequena vila ferroviária de Coldwater em um cemitério branco e silencioso. Thomas Harrington ajustou o cachecol de lã ao redor do pescoço enquanto observava a estação vazia através da janela embaçada do escritório. Em seus 15 anos como chefe da estação, nunca havia presenciado um inverno tão severo. As notícias dos descarrilamentos na linha norte o preocupavam. 3 acidentes em menos de 2 meses era algo incomum, mesmo para aquela ferrovia precária que cortava as montanhas. A Companhia Ferroviária Central insistia que eram apenas consequências das tempestades, mas Thomas suspeitava que havia algo mais obscuro por trás daqueles incidentes. Sr. Harrington? A voz de Edmund, o jovem telegrafista, quebrou o silêncio. Acaba de chegar uma mensagem de Ravenwood. Parece que o trem noturno número 22 está atrasado novamente. Thomas franziu o senho. O trem 22 nunca chegava no horário desde o acidente na passagem de Black Creek no outono passado, quando descarrilou matando todos os seus 63 passageiros. A companhia havia colocado outra locomotiva na mesma rota com o mesmo número, uma decisão que Thomas sempre considerou um presságio de má sorte. Quanto tempo de atraso, Edmund? 3 horas, senhor. Culpam a neve na passagem de Vidus Peak. Thomas assentiu lentamente. Algo naquela situação o incomodava profundamente. Os trilhos haviam sido limpos naquela manhã, ele mesmo supervisionara o trabalho. Acenda as lanternas externas, Edmund. E peça ao velho McCoy que coloque mais carvão nas fornalhas. Esta noite será ainda mais fria. Enquanto Edmund saía para cumprir suas ordens, Thomas retirou do bolso de seu colete um relógio de ouro. Era quase meia-noite. A estação estava vazia, exceto pelos poucos funcionários de plantão e um único passageiro, uma mulher de meia-idade vestida inteiramente de preto, que aguardava sentada em um dos bancos desgastados do saguão. Thomas havia tentado conversar com ela horas antes, sugerindo que buscasse abrigo na hospedaria da cidade até a chegada do trem. Mas ela se recusará firmemente, insistindo que precisava estar ali quando o trem 22 chegasse. Havia algo perturbador em seus olhos, um vazio, uma ausência que fez Thomas se afastar instintivamente. Pouco depois da meia-noite, o primeiro sinal de que algo estava errado veio com o rangido súbito do telégrafo. Edmund correu para o aparelho, seus dedos ágeis decodificando a mensagem que chegava em rajadas irregulares. Sr. Harrington! Exclamou o jovem, seu rosto pálido como a neve que caía lá fora. A estação de Ravenwood informa que o trem 22 nunca partiu. Eles não têm registros de nenhuma locomotiva com aquele número programada para hoje. Thomas sentiu um frio que não vinha do inverno castigar suas entranhas. Mas isso é impossível. Nós recebemos a confirmação de partida há horas atrás. Suas palavras foram interrompidas por um som distante, mas inconfundível, o apito longo e melancólico de uma locomotiva a vapor, ecoando através da tempestade. Um apito que não pertencia a nenhum trem que Thomas conhecia. Mais grave, mais prolongado, como um gemido agonizante. A mulher de preto se levantou imediatamente. Seu rosto, antes inexpressivo, agora exibia um sorriso perturbador. Ele chegou, sussurrou ela, sua voz tão fria quanto o vento que soprava lá fora. Finalmente chegou. Thomas correu para a plataforma externa, seguido por Edmund. A neve caía furiosamente, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Mas mesmo através daquele véu branco, ambos puderam ver as luzes fantasmagóricas que se aproximavam lentamente pelos trilhos, uma locomotiva negra emergindo da escuridão como uma criatura das profundezas. Não era uma locomotiva comum. Era a mais antiga, do modelo que a companhia havia aposentado 20 anos antes. Sua chaminé expelia uma fumaça negra e densa que não se dissipava com o vento. E nas laterais dos vagões, manchas escuras escorriam como sangue coagulado. Meu Deus! Sussurrou Edmund. É o trem que descarrilou no outono passado. Thomas não conseguia respirar. Seus olhos não podiam acreditar no que viam, mas seu coração sabia. O trem diminuiu a velocidade ao se aproximar da estação, seus freios emitindo um som agudo como um grito de dor. A locomotiva finalmente parou, expelindo uma nuvem de vapor que congelou instantaneamente no ar gelado. As portas dos vagões se abriram simultaneamente com um rangido metálico. Thomas esperava ver passageiros descendo, mas os vagões pareciam vazios, engolidos por uma escuridão impenetrável. Apenas a mulher de preto se moveu, caminhando decidida em direção ao último vagão. Senhora, não se aproxime! Gritou Thomas,
mas sua voz foi engolida pelo vento. A mulher parou diante da porta aberta e estendeu a mão para dentro do vagão, como se cumprimentasse alguém. Um instante depois, ela sorriu novamente e subiu no trem com uma agilidade surpreendente para sua idade. Precisamos detê-la, disse Thomas, avançando pela plataforma. Mas Edmund segurou seu braço com força inesperada. Não, senhor. Olhe. Thomas seguiu o olhar do jovem telegrafista e sentiu seu sangue congelar. Do interior dos vagões, rostos pálidos observavam através das janelas embaçadas. Dezenas de rostos fantasmagóricos, seus olhos vazios fixos na estação. Rostos que Thomas reconheceu dos jornais que noticiaram o acidente meses atrás. O apito soou novamente, mais alto e mais angustiante. As portas se fecharam com violência e a locomotiva começou a se mover, suas rodas girando lentamente sobre os trilhos cobertos de neve. Thomas permaneceu imóvel, incapaz de desviar o olhar enquanto o trem fantasma acelerava, desaparecendo gradualmente na tempestade. Quando finalmente reuniu coragem para voltar ao interior da estação, Thomas encontrou o velho McCoy tremendo não de frio, mas de terror. "O senhor viu?" perguntou o idoso, seus olhos arregalados. Viu quem estava conduzindo aquela máquina infernal. Thomas balançou a cabeça negativamente. "Era meu irmão, Sr. Harrington. Meu irmão George, que morreu naquele descarrilamento no outono passado. Tão claramente como estou vendo o senhor agora, ele estava lá, olhando para mim através da janela da cabine, seu rosto queimado e desfigurado, mas ainda assim, era ele." Naquela noite, Thomas Harrington escreveu em seu diário pessoal o primeiro relato sobre o que mais tarde seria conhecido como o trem fantasma de Blackmoor. Ele não sabia que aquele seria apenas o primeiro de muitos avistamentos, nem que sua própria vida estaria intrinsecamente ligada àquela aparição sobrenatural a partir daquele momento. Pois o trem 22 havia retornado, e desta vez não era apenas uma passagem que buscava. A primavera chegou a Coldwater, mas não trouxe consigo o habitual renascimento. As árvores permaneciam nuas, como se recusassem a florescer, e um nevoeiro persistente envolvia a pequena vila ferroviária todas as manhãs. Os habitantes, sempre supersticiosos, agora sussurravam sobre maldições e presságios. Thomas Harrington não era homem de acreditar em superstições, mas os acontecimentos dos últimos 3 meses haviam abalado suas convicções mais profundas. Desde a noite em que testemunhara a passagem do trem fantasma, seu sono era constantemente interrompido por pesadelos nos quais se via caminhando por vagões vazios, perseguido por um apito distante e pelo som de rodas metálicas contra trilhos invisíveis. O pequeno escritório da estação agora estava abarrotado de recortes de jornais, mapas ferroviários e um grande quadro onde Thomas anotava meticulosamente cada relato de avistamento do trem fantasma. Padrões perturbadores começavam a emergir. 17 desaparecimentos em 3 meses, todos nas proximidades de estações onde o trem foi avistado, disse Thomas, apontando para os marcadores vermelhos no mapa pendurado na parede. Não pode ser coincidência. Edmund, que permanecerá ao seu lado naquela investigação improvável, examinou as anotações com preocupação. E todos os desaparecidos tinham alguma conexão com o acidente original, não é? Thomas assentiu gravemente. Familiares das vítimas, funcionários da companhia envolvidos na construção daquele trecho da ferrovia, até mesmo o repórter que escreveu a matéria principal sobre o desastre. O que Thomas não mencionou foi o envelope lacrado que receberá naquela manhã, contendo os documentos confidenciais da Companhia Ferroviária Central sobre o acidente. Documentos que revelavam que o descarrilamento não fora um simples infortúnio, mas resultado direto de negligência criminosa. Materiais inferiores, inspeções falsificadas e subornos pagos para silenciar denúncias anteriores. "Há algo mais que descobri", continuou Edmund, baixando a voz apesar de estarem sozinhos. "Aquela senhora de preto que vimos embarcar no trem. Eu a reconheci finalmente. Era Margaret Blackwood, a esposa do juiz Blackwood que supervisionaria a investigação do acidente. Ela desapareceu 3 dias antes da audiência preliminar. E o juiz? Arquivou o caso. Concluiu que foi um ato de Deus e isentou a companhia de qualquer responsabilidade." Thomas sentiu uma fria determinação crescer em seu peito. Anos servindo fielmente à ferrovia, e agora descobria que fazia parte de uma instituição capaz de encobrir a morte de 63 pessoas para proteger seus lucros. "Precisamos de provas concretas, Edmund. Algo que possamos apresentar às autoridades." "As autoridades?" Edmund riu sem humor. "O xerife Villard janta com o diretor regional da companhia todas as quintas-feiras. O prefeito possui ações da ferrovia.
Estamos sozinhos nisto, Sr. Harrington. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo ranger do telégrafo. Edmund correu para o aparelho, sua expressão mudando de concentração para horror enquanto decodificava a mensagem. Ed Ravenwood. Houve outro desaparecimento. O engenheiro-chefe Carlton, o homem que assinou os relatórios falsos de inspeção. Thomas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como aconteceu? Ele estava inspecionando os trilhos perto do túnel de Black Creek quando uma névoa súbita desceu sobre a área. Os trabalhadores ouviram um apito de trem, mas não havia nenhum programado para aquele horário. Quando a névoa se dissipou, Carlton havia desaparecido. Thomas fechou os olhos por um momento, absorvendo a informação. Quando os reabriu, havia uma nova resolução em seu olhar. O trem está caçando Edmund. Está buscando justiça à sua própria maneira. E acredito que sei quando ele virá a Coldwater novamente. Naquela noite, Thomas permaneceu sozinho na estação depois que todos foram embora. A lua cheia iluminava a plataforma vazia com uma luz pálida e fantasmagórica. Ele havia enviado Edmund para casa, insistindo que precisava estar sozinho para o que planejava fazer. À meia-noite, Thomas acendeu uma lanterna vermelha e a colocou nos trilhos, o sinal universal para parada de emergência nas ferrovias. Então esperou, com os documentos incriminadores em uma pasta sob o braço. Não precisou esperar muito. O som veio primeiro, o rangido metálico de rodas antigas contra trilhos, o silvo de vapor escapando de válvulas enferrujadas. Então a névoa começou a se formar, uma névoa antinatural que parecia brotar dos próprios trilhos, espessa e fria como o hálito da morte. E através dela, as luzes fantasmagóricas da locomotiva negra surgiram, aproximando-se lentamente da estação. O trem fantasma parou exatamente como na primeira vez, suas portas se abrindo com aquele mesmo rangido sepulcral. Thomas sentiu o medo tomando conta de seu corpo, mas sua determinação era mais forte. Com passos firmes, caminhou pela plataforma até o vagão mais próximo. Sei por que voltaram, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente. Sei sobre a injustiça cometida contra vocês. E trouxe as provas. Silêncio foi a única resposta. Um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo ocasional escape de vapor da locomotiva. Sou apenas um funcionário da estação. Não tive participação direta no que aconteceu, mas servi a mesma companhia que os traiu. Talvez isso me torne culpado também. Foi então que viu o rosto, um entre vários que agora apareciam nas janelas embaçadas. Era o rosto de uma jovem, não mais velha que 20 anos, sua pele pálida como porcelana, seus olhos negros e vazios como a noite. Ela acenou para Thomas, convidando-o a entrar. Com o coração acelerado, Thomas subiu os degraus metálicos e entrou no vagão. O interior estava imaculadamente preservado, como se o acidente nunca tivesse acontecido, mas havia uma qualidade onírica naquele espaço. As cores pareciam desbotadas, os sons abafados, como se tudo existisse em uma dimensão ligeiramente deslocada da realidade. O vagão estava repleto de passageiros sentados em perfeito silêncio. Homens, mulheres e crianças de todas as idades, todos com aquele mesmo olhar vazio. E entre eles, Thomas reconheceu os rostos dos recentemente desaparecidos, incluindo Margaret Blackwood, que o observava com um sorriso enigmático. A jovem que o convidará a entrar agora o guiava pelo corredor central. Em sua mão pálida e fria, ela segurava um bilhete de trem. Quando passaram pelo último banco, ela se virou e ofereceu o bilhete a Thomas. "Para onde vão?" perguntou ele, seu coração batendo tão forte que parecia prestes a romper seu peito. A resposta veio não da jovem, mas de uma voz que parecia emergir das próprias paredes do vagão. Uma voz composta de muitas, falando em uníssono. "Para onde sempre deveríamos ter ido." Thomas olhou para o bilhete em sua mão. O destino impresso era simplesmente justiça. Naquele momento, sentiu uma mão em seu ombro. Virando-se, deparou-se com o rosto desfigurado do condutor, um homem que havia morrido no desastre, mas cujos olhos ainda brilhavam com determinação. "Os documentos", disse o condutor, estendendo sua mão queimada. Thomas hesitou apenas por um segundo antes de entregar a pasta. O condutor a abriu, examinando seu conteúdo com olhos que pareciam queimar como brasas. "Isto não é suficiente", declarou finalmente. "Precisamos de mais do que papel para obter justiça." "O que mais precisam?" perguntou Thomas, sua voz mal passando de um sussurro. "Testemunhas. Alguém que ainda esteja vivo. Alguém que possa falar pelos mortos." Os olhos de todas as almas presentes naquele vagão se voltaram para Thomas.
Ele compreendeu então o que estava sendo pedido. Não era sua vida que queriam, era seu serviço, sua voz, sua disposição de expor a verdade que a companhia havia enterrado junto com suas vítimas. Farei o que for preciso, prometeu ele. O apito soou novamente, marcando o fim daquele encontro sobrenatural. Thomas foi conduzido de volta à porta do vagão, agora segurando não apenas os documentos originais, mas também novos testemunhos, cartas, diários e confissões daqueles que haviam desaparecido, agora passageiros eternos do trem fantasma. Quando desceu para a plataforma, a névoa já começava a envolver a locomotiva novamente. A jovem que o guiara permaneceu na porta, observando com aqueles olhos vazios que, paradoxalmente, pareciam conter todo o sofrimento do mundo. Voltaremos, disse ela, sua voz como o sussurro do vento entre túmulos. Na noite do aniversário. E esperamos que tenha cumprido sua promessa. O trem começou a se mover, desaparecendo gradualmente na névoa sobrenatural. Thomas permaneceu na plataforma por muito tempo depois que a última luz se extinguiu na distância, os documentos apertados contra o peito como um escudo e como uma arma. Ele não sabia exatamente como cumpriria sua promessa aos mortos, mas estava determinado a encontrar um caminho. O que não percebeu, enquanto caminhava de volta para a estação, foi a fina camada de fuligem negra que agora cobria suas botas e a barra de suas calças. A mesma fuligem sobrenatural que emanava da chaminé do trem fantasma. A marca dos mortos. Um lembrete silencioso de que, tendo entrado voluntariamente no reino dos que partiram, algo de sua essência agora pertencia a eles. E em algum lugar distante, o apito do trem fantasma soou novamente, ecoando através da noite como uma promessa sombria de retorno. O outono chegou rapidamente a Coldwater, trazendo consigo ventos cortantes e o aroma de folhas em decomposição. A data do aniversário do desastre se aproximava, e com ela crescia a tensão na pequena vila ferroviária. Nos 6 meses desde seu encontro com o trem fantasma, Thomas Harrington havia se transformado. Seu rosto, antes jovial e cheio, agora exibia olheiras profundas e uma palidez que nenhum sol parecia capaz de curar. Seu cabelo escuro estava salpicado de branco, como se cada dia passado investigando o desastre tivesse cobrado seu preço em anos de vida. Mas seus olhos agora ardiam com um fogo que intimidava até os mais valentões da companhia ferroviária. Thomas havia se tornado uma figura temida e respeitada, não por força física, mas pela determinação implacável com que perseguia a verdade. A pequena sala nos fundos da estação havia se transformado em um centro de investigação improvisado. As paredes estavam cobertas com mapas, diagramas, recortes de jornais e, mais importante, um grande quadro com os nomes de todos os envolvidos no encobrimento do desastre. Vários nomes já estavam riscados, os desaparecidos, mas muitos outros permaneciam, incluindo o de Harold Blackwood, o juiz corrupto, e Alistair Corval, o diretor regional da companhia. O procurador estadual receberá nosso dossiê amanhã, disse Edmund, organizando os documentos meticulosamente compilados durante meses de investigação secreta. Com estes depoimentos e os registros financeiros que conseguimos, há evidências suficientes para indiciamentos. Thomas assentiu silenciosamente, seus olhos fixos no calendário na parede. Faltavam 3 dias para o aniversário do acidente. Pode não ser rápido o suficiente, Edmund. Eles estão vindo. Os passageiros? Edmund sempre evitava usar a palavra fantasmas, como se nomear aquela realidade sobrenatural pudesse invocá-la. Sim. E desta vez, temo que não venham apenas para coletar provas. Thomas não havia contado a Edmund sobre os sonhos que o atormentavam todas as noites. Sonhos nos quais caminhava pelos corredores infinitos do trem fantasma, ouvindo sussurros dos passageiros condenados a viajar eternamente. Sussurros que se tornavam gradualmente mais furiosos, mais vingativos, à medida que o aniversário se aproximava. Nem mencionou a fuligem negra que continuava a aparecer misteriosamente em seus sapatos todas as manhãs, não importando quantas vezes os limpasse. Ou o fato de que, ocasionalmente, quando se olhava no espelho, podia jurar que via o reflexo da jovem de olhos vazios atrás de si, observando com aquela expressão de expectativa sombria. Precisamos alertar as pessoas, insistiu Edmund. Se o trem vier na noite do aniversário. E quem acreditaria? Interrompeu Thomas amargamente. Metade da cidade depende da ferrovia para sobreviver. A outra metade está aterrorizada demais para se manifestar. Não, Edmund. Esta é nossa luta agora. Edmund não argumentou, mas o medo em seus olhos era evidente. Nos últimos meses, ele havia se tornado mais do que um assistente na investigação. Era um amigo,
talvez o único que Thomas ainda possuía. Pelo menos me prometa que terá cuidado, senhor. Os homens da companhia têm observado seus movimentos. O xerife Villard questionou minha mãe sobre nossas atividades ontem. Eles sabem que estamos prestes a agir. Thomas colocou a mão no ombro do jovem. Enviarei os documentos para o procurador esta noite, por mensageiro especial. Depois disso, não importa o que aconteça comigo. O que Thomas não disse foi que, de certa forma, já havia aceitado seu destino. A marca dos mortos estava sobre ele desde que entrará voluntariamente no trem fantasma. Em seus sonhos, a jovem de olhos vazios frequentemente lhe dizia que seu lugar já estava reservado, seu bilhete já emitido. Naquela noite, após enviar os documentos com um mensageiro de confiança, Thomas retornou à estação vazia. A tempestade que se formava lembrava terrivelmente a noite em que vira o trem fantasma pela primeira vez. O vento uivava através das plataformas desertas, e a chuva começava a cair, transformando os trilhos em fitas negras reluzentes sob a luz fraca dos postes. Enquanto atravessava o saguão principal, Thomas percebeu que não estava sozinho. Uma figura alta o aguardava nas sombras. Alistair Corval, o diretor regional da Companhia Ferroviária Central. Uma noite terrível para estar na estação, não acha, Sr. Harrington? A voz de Corval era suave, quase agradável, mas seus olhos revelavam uma frieza calculista. Especialmente quando não há trens programados até amanhã. Thomas permaneceu impassível. A estação é minha responsabilidade, independentemente do horário, Sr. Corval. Corval sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Sempre o funcionário dedicado. É uma pena que tenha decidido usar essa dedicação para empreendimentos menos produtivos recentemente. Ele retirou um charuto do bolso e o acendeu lentamente. Recebemos informações interessantes sobre suas atividades dos últimos meses. Investigações não autorizadas, reuniões com familiares das vítimas, coleta de documentos confidenciais da companhia. Não nego nada disso, respondeu Thomas firmemente. Certamente você entende que isso constitui uma violação grave de seu contrato de trabalho. Corval deu uma longa tragada em seu charuto antes de continuar. No entanto, a companhia está disposta a ser generosa. Sua longa carreira conosco merece consideração. Estamos preparados para oferecer uma aposentadoria antecipada, com benefícios completos. Uma casa nova em uma cidade costeira, talvez? Longe dessas montanhas melancólicas e suas memórias desagradáveis. Thomas sentiu uma raiva fria crescer em seu peito. Em troca de quê, exatamente? Ora, em troca de sua discrição, é claro. E da devolução de quaisquer documentos que possa ter reunido equivocadamente. Corval soprou um anel de fumaça que pairou entre eles como um presságio. É uma oferta generosa, Thomas. Mais generosa do que a que fizemos a outros que tentaram manchar a reputação da companhia. A ameaça implícita pairava no ar como o cheiro acre do charuto. E se eu recusar? Corval suspirou, como um professor desapontado com um aluno promissor. Então, receio que teremos que explorar outras opções. Sua saúde mental tem sido questionada por alguns colegas, sabia? Todas essas histórias sobre trens fantasmas e conspirações. Talvez um período de descanso em uma instituição apropriada seja necessário. Foi nesse momento que Thomas percebeu algo extraordinário. Enquanto Corval falava, pequenos flocos de fuligem negra começavam a cair ao seu redor, visíveis apenas quando passavam pelo cone de luz projetado pelas lâmpadas do saguão. A mesma fuligem sobrenatural que emanava da chaminé do trem fantasma. Eles estavam próximos, observando, esperando. Sua oferta chega tarde demais, Sr. Corval, disse Thomas calmamente. Os documentos já estão a caminho do procurador estadual, junto com testemunhos de funcionários da companhia que preferiram sua consciência aos seus empregos. A máscara de civilidade de Corval caiu instantaneamente. Seu rosto se contorceu em fúria, e ele avançou, agarrando Thomas pelo colarinho. Seu tolo! Você não tem ideia do que está fazendo. Acredita realmente que suas acusações ridículas podem abalar uma instituição como a Central? Temos juízes, políticos e jornais inteiros em nossa folha de pagamento. Thomas não demonstrou medo. Tenho algo mais forte do que juízes e políticos, Sr. Corval. Tenho a verdade. E ela tem uma maneira peculiar de encontrar seu caminho. O som distante de um apito de trem cortou o ar noturno. Um som impossível, considerando que não havia locomotivas programadas naquele horário. Corval soltou Thomas abruptamente,
seus olhos arregalados de surpresa. O que foi isso? Eles estão vindo, disse Thomas serenamente. Os passageiros do trem 22. Como se respondesse às suas palavras, o apito soou novamente, mais próximo desta vez. E com ele veio a névoa, aquela mesma névoa antinatural que surgia dos trilhos, espessa e fria como o hálito da morte. Corval recuou em direção à porta. Que truque é esse, Harrington? Que jogo está jogando? Thomas sorriu, um sorriso triste e cansado. Não é um jogo, Sr. Corval. É justiça. A mesma justiça que você e seus associados negaram a 63 almas. O ruído das rodas metálicas contra os trilhos era audível agora, ecoando através da estação vazia. As luzes começaram a piscar, diminuindo e aumentando como se respirassem. Corval correu para a porta, mas ela se fechou violentamente antes que pudesse alcançá-la. Todas as saídas do saguão se fecharam simultaneamente, como se a própria estação estivesse viva e cooperando com os visitantes sobrenaturais que se aproximavam. Deixe-me sair, gritou Corval, batendo inutilmente contra a porta maciça. Isso é loucura. As luzes se apagaram completamente por um momento. Quando voltaram, fracas e tremeluzentes, Thomas não estava mais sozinho. Ao seu lado estava a jovem de olhos vazios que o guiara pelo trem fantasma, seu vestido branco manchado de fuligem e sangue seco. Você cumpriu sua promessa, disse ela, sua voz como o sussurro de folhas secas. Agora é hora de cumprirmos a nossa. Corval gritou ao vê-la. Não era um grito de surpresa, mas de reconhecimento e terror. Impossível! Você está morta. Eu vi seu corpo nos destroços. A jovem inclinou levemente a cabeça, como um pássaro curioso. Sim, pai. Estou morta. Graças à sua economia com materiais de segurança. Graças à sua decisão de ignorar os relatórios sobre falhas estruturais nos trilhos. Thomas olhou para Corval com um novo entendimento. Sua própria filha estava naquele trem? Corval caiu de joelhos, tremendo incontrolavelmente. Foi um acidente, apenas um acidente. Mentira! A voz da jovem ecoou pelo saguão com uma força sobrenatural. Você sabia dos riscos. Calculou-os. Decidiu que algumas vidas valiam menos que o custo de substituir os trilhos defeituosos. O chão da estação tremeu quando o trem fantasma chegou à plataforma externa, seus freios emitindo aquele mesmo som agudo como um grito de dor. A porta que dava para a plataforma se abriu lentamente, revelando a locomotiva.